Hoje eu quero compartilhar com vocês os 5 erros que eu cometi ao ativar aí os arquétipos. Então sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia. Bom, vamos direto ao ponto, gente. Quando eu conheci os arquétipos, né? Vamos lá, do começo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, eu não sabia o que era. Eu conheci aqui no YouTube mesmo, aleatoriamente, né? Acredito eu que era recomendação do próprio YouTube, porque eu pesquiso muita coisa relacionada à espiritualidade, autoconhecimento, então eu acredito que os arquétipos e autoconhecimento estão totalmente ligados, então por isso foi recomendado. E quando eu vi a capa do vídeo da moça falando sobre isso, eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido essa palavra em lugar nenhum. E aí eu fui pesquisar, eu achei muito interessante, né, ela falando sobre essa ferramenta. E aí eu comecei a buscar mais conteúdos, não só do canal dessa moça que eu tinha visto, mas outras fontes. Comecei a pesquisar, comecei a ler e comecei também a ver aí as promessas, né, a ouvir e ver as experiências dessas pessoas aqui no YouTube. E aí eu achei interessante, eu falei, bom, eu vou fazer um experimento. E o primeiro arquétipo que eu ativei foi o arquétipo da chave, foi o único, o primeiro. E aí eu vivi uma experiência, que depois eu vou dar um pouco mais de detalhes, tem vídeo aqui no canal, mas eu quero fazer um outro vídeo dando um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu. Mas assim, gente, vamos lá para o primeiro erro, que vocês vão entender aí o porquê de cada um. E o primeiro erro que eu cometi ao ativar os arquétipos é o quê? Achar que arquétipo é mágica e vai fazer o trabalho sozinho. Pois é, gente, eu pensei isso sim. Eu achava que quando eu ativasse um arquétipo, né, por exemplo, que estivesse ligado a dinheiro, como eu já pensei, o dinheiro ia aparecer ali magicamente, sem que eu precisasse mudar nada na minha vida, sem que eu precisasse fazer nada para melhorar a minha realidade financeira, ou eu tivesse que procurar alguma coisa, eu tivesse que agir, enfim. Então eu achei que quando eu ativasse um arquétipo para atrair dinheiro, o dinheiro ia vir ali, ia bater na minha porta ali, ó, trouxe um saco de dinheiro aqui para você, filha de Deus, vamos lá. Se ativou aquele arquétipo é por causa disso, tá aqui. Ou então que ia chegar um Pix na minha conta imediatamente ali quando ativasse o arquétipo. Pois bem, gente, eu fiz isso. Eu achava que era assim. Na minha inocência, né, presa aí no arquétipo do inocente, sei lá, da criança, enfim. E o que eu aprendi com isso? Que o arquétipo, ele vai me dar ali o impulso para eu poder agir. Ele, por exemplo, se eu ativo um arquétipo da águia, ele vai me dar a visão para eu poder enxergar ali além, enxergar as oportunidades, enfim. E não que vai ser aí essa mágica como eu achava que fosse. E o segundo erro que eu cometi quando eu estava, né, ativando aí os arquétipos é esperar um resultado instantâneo, rápido para ontem. Então eu esperava que assim que eu ativasse o arquétipo, ele fosse funcionar ali imediatamente. Então se eu ativasse, por exemplo, sei lá, um arquétipo ali da coruja para poder melhorar a minha abordagem terapêutica, eu achava que a sabedoria ali ia aparecer em 2 minutos e eu não ia precisar fazer nada, né? Eu confundia ali a rapidez das coisas externas com o meu tempo ali do inconsciente. Enfim. E o que eu aprendo com isso, gente? É que o trabalho com os arquétipos, ele é um processo e não vai acontecer imediatamente, não tem como. Já aconteceu de eu sentir uma emoção quando eu entrei em contato com o arquétipo. Agora, achar que ele ia funcionar assim foi um grande erro mesmo, tá, gente? Então, eu entendi que eu preciso de dar tempo para que essa frequência entre em contato comigo, se instale aqui na minha mente, no meu inconsciente, no meu subconsciente, que os resultados eles vão se manifestar na realidade, no meu dia a dia. Não é algo ali que vai acontecer de um dia para o outro no mesmo instante. Não, exige aí um tempo para essa energia integrar aqui comigo.
E o terceiro erro que eu cometi ativando aí os arquétipos foi o quê? O combo confusão. Esse excesso de ativações. Eu sempre falo aqui para vocês, para quem está entrando nesse mundo, não colocar tantos arquétipos, às vezes no máximo 2, 3 é o suficiente para poder entender o que está acontecendo. Só que eu dou essa dica por justamente ter vivido esse combo confusão. Por quê? Eu fazia esse super combo e aí eu colocava todos os arquétipos ali que vocês podiam imaginar, sem entender do que estava acontecendo, sem pesquisar nada. Então eu misturava águia com amante, coruja, enfim, para, sei lá, para focar no trabalho. E aí eu achava que quanto mais arquétipo, melhor. E o que que acontece? Não é assim que funciona, não dava certo, eu não obtinha os resultados que eu achava que eu iria ter ali, virava uma confusão, eu não sabia qual arquétipo estava funcionando, eu não sabia se eu estava entrando um lado luz, um lado sombra, virava ali uma confusão total mesmo. E o que que eu aprendi com isso? Que algumas energias, não que elas vão se anular, mas eu não vou entender ali o que está acontecendo, tá? Eu não vou conseguir prestar atenção como que esse monte de arquétipos estava funcionando. Então, por isso, aí eu tomei consciência, eu ativo de pouco a pouco, tá? Inclusive, até hoje, eu não ativo tantos arquétipos assim. Tenho os meus fixos aqui, mas não é aquele combo confusão como eu já fazia. Então, assim, eu aprendi que o foco, ele é essencial. Então, é melhor eu focar, tipo, em 1, 2, 3 no máximo, que eles se completam ali, né? Do que um monte de arquétipo que pode me gerar uma confusão e um desgaste emocional. Gente, eu não entendia do negócio, eu achava que ia ser um grande, sei lá, milagre, uma grande mágica, então aí eu fazia isso mesmo. E o quarto erro que eu cometi foi focar somente na luz e fugir da sombra. Então, assim, quando eu ativava os arquétipos aí, sei lá, um arquétipo de poder, de estratégia, por exemplo, de Cleópatra, como eu já contei aqui para vocês, algumas experiências que eu já tive, mas quando acontecia dele me mostrar, tipo assim, já consegui identificar o lado assim que eu ficava um pouco mais vaidosa, aquela parte boa do negócio e tal, mas eu não conseguia perceber ou eu não queria ver que eu estava entrando ali no controle excessivo, até que eu comecei a estagnar em algumas áreas da minha vida que eu parei para olhar a sombra do arquétipo, mas eu vivia fugindo, gente. Eu não prestava atenção, eu sempre buscava muito só as pesquisas relacionadas ali ao lado luz. Quando se tratava de sombra, eu nem dava muita atenção, porque eu falei, não, eu acho que não vai dar bom, bora, vamos ativar esse arquétipo aqui e tal. E às vezes eu nem percebia que eu estava entrando na sombra, me gerava confusão aqui interna, desgaste, enfim. Gente, a pessoa quando não pesquisa dá nisso, né? O que que eu aprendi com isso, né? Que assim, o arquétipo ele vai iluminar ali as minhas feridas, né? Que seria ali o que já tem dentro de mim. Quando eu falo de sombra, gente, deixa eu só ressaltar. Não é que o arquétipo vai... eu vou entrar em contato com a sombra do arquétipo. A sombra do arquétipo, ele já está dentro de mim, só que às vezes está de modo inconsciente que eu não consigo acessar. E quando eu entro na frequência dessa energia, ele vai trazer para a superfície e aí eu vou conseguir ver o que está acontecendo. Então, assim, eu aprendi que o arquétipo, ele vai iluminar essas minhas feridas e eu entendi que eu também tenho que aceitar esse desconforto das feridas, porque é o sinal que a energia está expondo o que precisa ser curado em mim. Então, assim, eu só domino a luz do arquétipo, né, quando eu integro a sombra. Então, a primeira experiência que eu tive até com o arquétipo de Cleópatra, que eu comecei a perceber que eu tinha um excesso de controle comigo mesma, que eu vivia muito contida, eu entrei nessa sombra, mas aí eu consegui perceber algum tempo depois, e foi aí que eu percebi, poxa, eu sou muito controladora comigo mesma, né? Então eu estou vivendo de certa forma na sombra do arquétipo, então se
me veio isso para a superfície, então eu preciso tratar, eu não preciso ser tão controladora comigo. Compreende? Então, eu consegui entender isso, consegui integrar. Hoje eu tenho o arquétipo da Cleópatra ativo comigo e é totalmente diferente. Então, eu precisei entrar em contato com essa parte do desconforto para eu poder entender o que estava acontecendo. Mas, antigamente, eu só focava realmente ali na luz, estava tudo lindo, maravilhoso, não preciso olhar para a sombra. Então, foi aí que não dava certo, enfim. É isso, gente. Cometi esse erro também e tá tudo bem, né? A gente só vai aprender se às vezes erra. Interessante se a gente aprender ali com o erro dos outros, mas tive que errar e aprendi. E o quinto erro que eu cometi, não menos importante, mas eu passei por ele, é o quê? Eu usar o arquétipo ali como uma falsa identidade. Então, assim, eu usava o arquétipo para tentar ser alguém que eu não era. Por exemplo, principalmente foi na minha área profissional. Vou chegar lá. Por exemplo, ou então para poder suprir uma falta de autoconfiança. Eu criava tipo uma máscara ali social de que eu estava bem e de que eu entendia do assunto, mas por dentro, gente, eu estava totalmente insegura, né? Então, eu sempre falo, né? Eu ouvi isso uma vez e eu trouxe para minha vida. A nossa vibração, ela chega primeiro em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, se eu não tenho confiança para poder oferecer o meu produto ou para poder falar de determinado assunto, a minha vibração vai chegar primeiro e eu não vou passar ali credibilidade, autoridade. Então, não vai funcionar. Eu não vou ter autoconfiança. Então, eu fazia isso. E principalmente quando eu estava na parte de estética, né? Que eu ativei todo aquele mundaréu de arquétipo. Ai, porque eu vou usar o arquétipo da sereia para poder ganhar visibilidade. Eu vou usar tal arquétipo para poder mostrar aí ser autoridade no que eu falo. Só que eu não tinha um pingo de confiança nos protocolos que eu oferecia. Não porque não davam resultados, porque eu tinha essa insegurança, eu achava que, que o que eu oferecia não era muito bom o suficiente, eu queria que os meus resultados fossem aí de excelência, só que eu dependia da ajuda da cliente para poder seguir o protocolo em casa, então, tipo assim, a cliente não seguia e eu achava que o meu protocolo não era bom, então aí virou um emaranhado de coisa não muito legal. Mas, entrando para essa parte do profissional da estética, eu tinha uma dificuldade de explicar o que o protocolo fazia e eu não tinha confiança para poder falar daquilo, eu não conseguia colocar em palavras, então eu travava. Então a energia chegava primeiro nas pessoas, então não passava aí ai meu Deus, fugiu a palavra, essa autoridade. Infelizmente, então aí eu coloquei essa máscara achando que ia dar tudo certo, tentava, fazia um esforço, e eu não obtinha aí os resultados que eu tanto buscava. E o que eu aprendi com esse erro? Eu entendi que o arquétipo ele vai me ajudar a expandir quem eu já sou e não fingir aí ser uma outra pessoa, ser uma profissional que eu não era. Então, ele é uma ferramenta aí para o meu crescimento interno e o sucesso ele vai ser uma consequência do que já tem dentro de mim, de quem eu já sou. Então, gente, foram esses erros que eu aí cometi no meu início, quando eu conheci sobre essa ferramenta. Eu acreditava que ia fazer um milagre, eu acreditava que só ativar dava certo. Mas é aquilo, gente, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente quer pregar um prego na parede, a gente precisa de um martelo. Não tem como a gente colocar o prego ali e bater com a mão, a gente vai machucar. Então, assim, a gente vai usar essa ferramenta, né, o martelo, para poder auxiliar e fazer esse processo de pregar o prego na parede ser um pouco mais rápido e não machucar a mão da gente, né?
Ou então, sei lá, usar uma tesourinha para poder podar ali uma roseira, por exemplo. Então, você vai usar ali aquela tesoura para poder cortar aquele galhinho que está com espinho, sem você precisar colocar a sua mão e, sei lá, enfiar o dedo no espinho ali e se machucar. Então, os arquétipos, hoje, eu vejo dessa forma, como essa ferramenta para me ajudar a alcançar determinado objetivo, a conquistar ali determinada coisa, a me ajudar. Então, é uma ferramenta que contribui aqui na minha vida. Então, eu espero que eu tenha ajudado você aí do outro lado, compartilhando esses erros aí que eu cometi e que você use os meus erros aí como, como uma base para sua vida. Ah, eu não vou fazer que nem ela, tá? Eu vou pesquisar, eu vou olhar porque tem que olhar, eu não vou achar que é um milagre, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí do outro lado. É isso. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho com vocês aí as minhas experiências pessoais, os meus erros, os meus acertos, deixe uma curtida, que é uma forma de eu saber. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!